Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Nós aqui de novo. A gente demorou, né, para gravar nosso segundo vídeo, Sim, mas estamos aqui para compartilhar com vocês. Hoje, mais fal- um tema, né? hoje falando sobre identidade. Identidade, né? A importância da identidade para um relacionamento saudável, né? Um relacionamento Exatamente. frutífero e entender, né, que a identidade ela está relacionada diretamente àquilo que Deus ele pensa sobre nós, ele sabe sobre nós, né? Exatamente. E eu quero começar então, né? Iniciando tudo aqui que a gente fala é a luz da palavra, né? Tudo é a luz da Bíblia. Então, o que é identidade segundo a Bíblia? É baseada na criação por Deus, sendo uma essência individual. Então, individual e única, definida por sua origem em Cristo, seu propósito divino e seu pertencimento ao seu povo. Então, a verdadeira identidade cristã é um coração transformado com um propósito maior do que o mundo pode oferecer, refletindo então a glória de Deus. Oh, quão forte é isso, né? Então, quando a gente entende a nossa verdadeira identidade, quando a gente compreende quem nós somos no Senhor, a gente começa então a refletir a glória de Deus, né? Então a gente começa a expandir o reino do Senhor. Então a gente vai ler Salmos para complementar, né, para vocês. Salmos 139, versículos 13 e 14. Então, para mostrar, né, que quem nos criou foi o Senhor, né? Mesmo antes de nós termos nascido, o Senhor já havia nos escolhido e nos dado um propósito, um destino, né? Vamos ler então Salmos 139 e o 13 e o 14. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Então a gente pode ter aqui, né, uma compreensão desse amor, né? Desse amor, Exatamente. né? Que ele fala, né? Que aqui o salmista está declarando, né? O, a, o salmista está mostrando aqui para nós, nos dando um exemplo de que ele sabe a sua identidade. Ele tem clareza da identidade dele quando ele diz, né? Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Nossa, Então, quando a gente consegue compreender isso, a gente vai viver de outra maneira. A gente vai viver de maneira mais leve, né? E isso vai exatamente. refletir em todos os nossos relacionamentos e principalmente, né, no nosso relacionamento conjugal, né? Exatamente. E também ler João 3,16, se quiser citar, porque é conhecido, né? Todo mundo conhece. João Mas para 3,16. fixar, né, que o Senhor, ele nos ama. O Senhor nos ama. Nós somos amados. Exatamente. E é tão lindo, né, ver que o Senhor, ele se entregou por nós. E ele deu, né, a sua vida, ele entregou tudo por amor a nós. Então, tu imagina, desde lá de Gênesis, a gente pode ver o Senhor, ele fez o homem, né, segundo a sua imagem e semelhança. Tu imagina, né, um Deus ter nos escolhido para ser imagem e semelhança dele. Então, para te ver, para vocês verem, né, o quão importante nós somos para o Senhor e quão especiais, né, nós somos. E hoje, olhando Gênesis, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Deus é muito perfeito, né? E ele pôde ver que toda a criação dele, né, tudo que ele fez era muito bom. Então, o Senhor, ele é muito perfeito e ele nos escolheu, né? Vamos lá então. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Meu Deus. Tem uma outra passagem também, eu acho que é em Filipenses, que diz assim: se aquele que nem o seu próprio filho poupou, né? Antes o entregou por amor a nós, não nos daria com ele também todas as coisas? Meu Deus. Então,
quando a gente consegue compreender a grandeza desse amor, né, a gente para de se preocupar, né, com coisas tão pequenas, né? Exatamente. Olha só, né, a grandeza desse amor, ele nos escolheu, né, diante de tantas pessoas, né, com uma particularidade, né, ele nos fez único, né, Com uma essência única, né? uma Meu Deus. essência única, né, então é muito profundo quando a gente entende isso, né, essa identidade, né, E a também, gente, né, amor, a gente para de se comparar com os outros, né? a questão da comparação, ela é tipo assim, é uma depreciação, né, daquilo que Deus colocou em nós, né? Se a gente conseguisse compreender que aquilo que Ele Exatamente. colocou em nós é único, né? A gente não ia querer ser igual ao outro, né? A Exatamente, meu gente Deus. queria viver do jeito que Ele nos fez, né? Do jeito que Ele nos fez, cada um com uma particularidade, né? Sim, E no relacionamento, a gente ia parar de ficar dependente do outro, né? Uma dependência emocional. Isso prejudica muito o relacionamento. E essa dependência é uma falta de identidade. Uma exato. falta de identidade clara, né? Porque aqui que nós falamos aqui sobre a palavra de Deus, eu acredito que muitos dos cristãos, eles sabem disso aqui. Eles sabem dessa identidade. Eu acredito que a maioria dos cristãos sabe da sua identidade de filho amado, de escolhidos, né? A questão muitas das vezes é viver essa identidade. Isso aqui faz toda a É diferença. colocar na prática, né? Porque eu saber a minha identidade é uma coisa, mas eu viver, eu me comportar como de acordo com essa identidade faz toda a diferença. Sim, Porque saber disso e viver de forma diferente é usar uma identidade falsa, uma identidade que não é sua. exatamente. E a importância, né, de... E muitas vezes também um ponto importante é que a gente fica, ai, mas o meu temperamento é muito forte, eu sou desse jeito, não consigo mudar. Mas por isso a importância do autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer também, que isso é uma parte importante, né? O Senhor nos fez ali com uma essência única, com todos os temperamentos, né? Ali que você tem, que eu tenho individualmente. Mas é importante nós nos conhecermos, né? Entender, bah, esse temperamento, esse ponto aqui da minha vida, esse aqui eu preciso melhorar. Então a gente precisa aos poucos, né? Não deixar as pessoas digitar quem nós somos, né? Ai, tu é assim, tu é brava, uma pessoa brava, eu vou continuar bravo. Não. Vamos tentar melhorar, né, esse meu perfil, esse meu temperamento, para que a gente possa também, ali com as pessoas, né, no nosso convívio, com o nosso esposo, no nosso lar, tentar agir de uma forma leve, de uma forma assim que não seja assim agressiva muitas das vezes, com palavras torpes, né? Muitas vezes a gente age sem sabedoria. Então é importante a gente ter esse autoconhecimento, né? Se conhecer e parar para refletir. Não, pera, isso aqui eu vou ter que mudar para poder agradar o Senhor também, né? Então existem muitos fatores, né, externos do mundo que querem ditar quem nós somos. Então nós temos que buscar e encontrar a nossa identidade no Senhor. E a gente tenta, né, buscar em tantos lugares, a gente faz até os testes, né, de perfil, não sei se você já, de personalidade, se vocês já viram. Ali no Google tem, né, se tu testar, vai digitar ali quem tu é, tu vai responder algumas perguntas. Só que até mesmo as pessoas, elas vão tentar ditar quem nós somos. Mas a nossa verdadeira identidade só será revelada através de Cristo. Então, através da palavra do Senhor, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, quando a gente começa a meditar, então sim, a gente começa a ser revelado, né? A nossa verdadeira identidade, ela vem à tona. Então, quem nós somos começa a vir assim para fora, né? O que tá lá dentro começa a vir para fora. É a, Às vezes nós estamos com a síndrome da Gabriela, né? Que nasci assim e vou morrer Morre assim, né? assim, aham, meu Deus. Mas a verdade é que nós precisamos, à luz da palavra, entender quem nós somos e Exatamente. a partir desse entendimento começar a agir, né? É uma questão de ser intencional, é uma questão de tu compreender quem tu é e começar a agir daquela maneira. É uma questão de esforço, é uma questão de esforço. Essa identidade ela não vai
acontecer, você não vai conseguir viver de acordo com a sua identidade se não houver um esforço, uma Exatamente. determinação, uma decisão. Então, quando você entende, ó, eu sou, Deus me chamou, Deus me escolheu, eu entendo o quão precioso eu sou. Então eu não posso viver dessa maneira, eu vou viver de maneira de acordo com essa identidade, Exatamente. né? Falando sobre relacionamento, você não vai se comportar com alguém que não condiz com aquilo que o Senhor fala que você é. Então, se o Senhor diz que você é amado, você precisa entender esse amor. Como é que uma pessoa que é amada vai andar com uma amargura, vai guardar rancor, não vai perdoar, né? Então eu sou amado, então eu vou tomar decisão de não ficar tratando as pessoas com amargura, né? Não vou ficar retendo o perdão, né? Eu vou perdoar porque eu sou amado. Então eu me esforço, não é porque eu sinto, é porque eu tenho uma identidade, eu vou agir assim, de acordo com essa identidade. Então quando eu começo a praticar, vira automático. Sim. Mas no começo tem que ter intencional, tem que agir com esforço para que essa identidade fique clara. Exatamente. E aí, com o tempo, já não precisa mais fazer um esforço, porque é automático. Né? Então, né, a gente precisa parar para pensar e perguntar, né, o que Deus pensa de mim? Então reflita, né, aí, né, na tua casa, onde tu estiver, o que o Senhor ele pensa de mim, né? Como eu tenho agido nesse tempo, como eu tenho agido com as pessoas, né, ao meu redor, na minha casa, e quem eu sou, né, na opinião de Deus. Então a gente precisa, sabe, refletir, a gente precisa entender, né, o nosso valor, porque o Senhor, né, ele diz que ele é o Criador, ele nos criou, né, então lá desde o início ele soprou o fôlego nas nossas narinas, o sopro de vida, né, então o Senhor, como eu tinha dito, ele nos criou imagem e semelhança dele, e aquela palavra também ali em Salmo 139 diz, né, meus olhos viram o seu embrião, então é tão lindo, né, tão profundo o amor do Senhor por nós. Então, na nossa nova identidade em Cristo, deixamos de ser escravos do pecado e nos reconciliamos com Deus. Essa nova identidade, ela muda completamente, né? A nossa relação com Deus e também com as pessoas ao nosso redor. Ali em Gênesis, né, fala sobre governo, né? Quando Jesus ele cria o homem, ali em Gênesis 26, né, ele cria o homem para o homem governar sobre todas as coisas. Então, a minha identidade é de governante. Eu não posso ser governado por nada, né? O que a gente precisa, né, vencer. O que a gente precisa vencer para que essa identidade seja clara de governante? Tem pessoas que estão sendo vencidas por vários vícios que estão fazendo com que você viva uma identidade falsa. Você precisa vencer esses vícios a partir de uma identidade de governante, governar sobre as suas emoções, governar sobre o seu físico, sobre o seu apetite. Tem muitos cristãos que não jejuam porque eles não têm a capacidade de governar sobre o seu apetite, sobre a sua fome, sabe? E a importância do jejum. O jejum ele nos traz clareza sobre decisões. Então eu preciso governar sobre as minhas vontades. Isso é identidade. Essa é uma identidade de filho amado, daquele que Deus criou para governar. Exatamente. Então, a identidade ela vai ficando clara a partir do momento que eu começo a entrar nos desafios, fazer aquelas coisas que Deus falou, mas que o meu corpo não quer fazer. Então eu preciso romper essa barreira dessa identidade falsa para viver a identidade clara, a identidade real. Amém. Amém? E então que a gente possa entender, né? Nós somos filhos de Deus.
Então, nós podemos clamar, né? Abba, Pai, o nosso paizinho, o Senhor, né? Então, a gente pode contar para Ele tudo que a gente, né, tá lá no nosso interior, no nosso coração, aquelas atitudes de repente que a gente não consegue mudar, né? Então, o Senhor me ajuda, né? Eu quero agradar ao Senhor, eu quero poder fazer do meu lar também um lar agradável, com harmonia, com paz, com amor. Então, a gente precisa entender, sabe? E ir aos pés do Senhor, porque Ele nos entende, porque foi Ele que nos criou. Então, nós somos co-herdeiros, né? Co-herdeiros do Senhor e amigos de Deus. Então, e também quando a gente entende a nossa identidade, a gente chega numa maturidade espiritual, né? A gente começa a ter clareza, igual o Joel falou, uma clareza assim de quem realmente nós somos. Então, através disso vem essa maturidade espiritual, né? E Deus, né, ele falou quando Jesus estava aqui na terra, ele falou que esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então a gente pode ver ali que Jesus estava agradando a Deus. E a gente pode ver que ele agradou em todo o tempo o Senhor, né? Em nenhum minuto, assim, um momento o Senhor, ele pecou. Então ele agradou, e ele era 100% homem aqui na terra. Mas mesmo assim, né, ele quis agradar a Deus. Então o Pai afirmou, né, e confirmou a identidade de Jesus antes de ele começar o seu ministério, né? E algo tão importante que a gente precisa, e Jesus acreditou na voz de Deus. Então a gente precisa acreditar na voz de Deus. Nós precisamos ouvir o que ele diz ao nosso respeito, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas, a gente ouve o que os outros dizem a nosso respeito, que a gente é isso, é aquilo, mas muitas vezes o Senhor tá ali, ó, palpitando no nosso coração que a gente é amado, que a gente é perdoado, que a gente foi escolhido, né? Então, que nós possamos dar, sabe? Por isso a importância também do jejum, para nós estarmos sensíveis, né? À voz do Senhor. Então, que tu possa, né? Tá firmado na palavra do Senhor, que nós possamos estar firmados na palavra de Deus, porque as palavras dele vão vir à tona ao nosso coração quando nós estivermos entristecidos, quando uma pessoa falar, mas por que tu é desse jeito, por que tu é tão assim, né? Mas aí tu vai lembrar, nossa, não, eu sou desse jeito porque o Senhor me criou, eu sou amada, eu fui perdoada, eu fui escolhida. Então, que você possa entender, né, e estar sensível à voz do Senhor. É isso aí, meus amados. Ouvir aquilo que o Senhor fala sobre nós. Sim. Esse é o ponto que vai fazer toda a diferença. Exatamente. Ouvir aquilo que Ele sabe sobre nós, aquilo que Ele falou na sua palavra sobre nós, vai fazer toda a diferença, porque Jesus ele tomou decisões a partir daquela palavra de Deus sobre a vida dele, decisões assertivas, porque ele acreditava, né? E por Sim. várias vezes ele afirmou, né, durante seu ministério, né, que ele estava a serviço, ele estava vivendo um propósito daquele que o havia enviado, e ele tinha certeza, ele tinha convicção Exatamente. de quem ele era filho, né? E quem ele era, né? Isso. Então ele tinha essa convicção, essa certeza fez toda a diferença no ministério dele. Então, você que é pai e mãe de família, você precisa desta clareza para que este ministério, a família, prospere, cresça, Sim. saudável. Amém? Esse é o nosso propósito aqui, é trazer uma palavra de Deus sobre a família, profetizar a bênção de Deus sobre os pais, sobre as mães e sobre os filhos, para que famílias sejam edificadas na terra e o reino de Deus cresça com famílias, a partir de famílias com identidade clara. Exatamente. Amém? E sobre ali, né, falando do casamento, que tem a frase, né, o primeiro alvo de um casamento é fazer o outro feliz e o segundo alvo é terminar a vida juntos, né? Só que para mim fazer o Joel feliz, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso primeiro ter a clareza, né, da minha identidade para que então o nosso relacionamento seja próspero, seja feliz.
seja um relacionamento saudável, né? Então, que a gente possa ter realmente essa clareza para que o nosso casamento seja um casamento abençoado, para que a gente possa avançar e transbordar também na vida de outras pessoas, né? Então a gente pode terminar com uma oração. Amém. E Profetizando. só aqui para lembrar aqui, essa frase aqui, ó, do alvo do casamento, o primeiro alvo de um casamento é fazer o outro feliz, e o segundo alvo é terminar a vida juntos. Sim. Essa frase está no livro do Pablo e da Carol, que é... Como é o nome do livro mesmo? Família, a base de tudo. Família, a base de tudo. Quem quiser comprar o livro aí, tá? Sim. Procurem aí, que é muito bom. Nos edifica bastante. Vai edificar bastante sua vida aí. Amém. Sim. Vamos orar então. Sim. Pai, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por estar, Deus Senhor, bom, neste Senhor ambiente, Jesus. Senhor. Nesse ambiente de transbordo. Sim, nós Deus. queremos alcançar vidas para o Teu reino. Jesus. Nós queremos, Pai, que a nossa vida seja usada em favor do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por famílias saudáveis, famílias Sim, prósperas. Deus. Nós oramos, Senhor, por homens fortes e corajosos, Sim, com Deus. clareza de identidade, Senhor. Isso. Homens dispostos, Senhor, a morrer por suas esposas. Sim, meu Pai, nós Deus. oramos, Senhor, por mulheres sábias, Senhor, meu Em nome Deus, de Jesus. e por filhos, Senhor, meu Deus, que honram os meu pais, Deus, Senhor. sim, meu Em Deus. nome de Jesus, Pai, nós oramos, Obrigada, Senhor, e te Senhor. pedimos, Senhor, fica conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos trazendo Obrigada, clareza, Senhor. visão, Senhor, meu Deus, de onde o Senhor quer nos levar, Poderoso. Senhor, e disposição, Senhor, para ouvir e obedecer Em a nome Tua de voz. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, né, pessoal, até o próximo vídeo, próximo tema também que eu creio que o Senhor já está colocando no nosso coração, que vocês sejam abençoados, né, e que essa live, esse vídeo edifiquem a vida de vocês, né, que vocês possam absorver, sabe, meditar no que o Senhor tem falado nesse tempo, que o Senhor abençoe a tua família. Sintam-se amados e vivam como uma identidade de governantes, em nome de Jesus. Amém.